Olá a todos, seguindo em frente aqui com o nosso de Kitzur Shulchan Aruch, a gente começa hoje um novo capítulo, o capítulo 41. Se no capítulo passado, no capítulo 40, falamos sobre Netilat Yadayim, o modo como se deve abluir as mãos antes de uma refeição com pão, agora a gente chega para a refeição propriamente dita. Depois que a pessoa fez Netilat Yadayim, ele senta para comer a motzi. Então, nesse nosso capítulo, vamos ver a lachota de Betziat Apat Birkat Motzi, alachot de como se corta o pão e como se faz a brachá de amotzi. Então vamos lá, fala o que Tzorchon na alachá Aleph. Alechem gamur shel mechamesh min dagan mevarchim lefanav amotzi ulacharav birkat mazon din patava bekesim mevar besman memchet. Sobre um pão comum, um pão normal, se faz a brachá de amotzi. Esse pão deve ser feito dos 5 grãos, que falamos dele anteriormente, e esse tipo de pão se faz sobre ele primeiramente a brachá de amotzi, antes de comer, hamotzi lechem minaretz, e posteriormente, depois que a pessoa comeu pelo menos um kazait, deve-se fazer a brachá de birkat hamazon. Para comer não temos quantidade, alguém que vai comer alguma coisa, a brachá anterior deve ser feita para qualquer quantidade, a brachá posterior ela tem seus volumes específicos com relação ao pão, pelo menos a quantidade de um kazait, em torno de 27 gramas. Pães que eles têm outros temperos e outras coisas misturadas, pães que eles são mais doces, não são feitos somente de farinha e água e sal, tem também açúcar, às vezes suco de laranja, às vezes chocolate, outros tipos de temperos, a brachá deles possivelmente vai ser diferente. A gente está falando aqui de um pão simples que é feito basicamente de farinha, água e um pouquinho de sal. Esse pão é conhecido como um pão sobre o qual se faz a brachá de amotzi. Alachá bet. Yesh lizer shelo lafsik benetilat yadayim leamotzi. A pessoa deve tomar cuidado, deve prestar atenção para não fazer nenhuma interrupção entre a brachá de netilat yadayim e a brachá de amotzi. Quando se faz netilat yadayim, a meta é que a pessoa tenha as mãos puras para poder sentar e comer pão, como vimos no capítulo passado. Então a pessoa não pode se distrair entre a Netilat Yadayim e a Brachá de Amotzi, porque ao estar distraído a pessoa pode encostar no sapato, pode encostar em partes do corpo que são geralmente cobertas, impurificando assim a mão dele. Por isso, o ideal é que não se tenha nenhum tipo de pausa, nenhum tipo de distração entre Netilat Yadayim e a Brachá de Amotzi. Por isso a gente costuma também não falar depois de Netilat Yadayim. Também na lei de brachá shoshomei, caso a pessoa ouça uma brachá, outra pessoa fazendo a brachá de Netilat Yadayim, por exemplo, pode se responder amém, não é proibido falar. Deve-se evitar falar para evitar qualquer tipo de interrupção e distração na pessoa, mas responder amém para o brachá não tem problema. Vesheiak de iluch שתיים ועשרים אמות, או מבית לבית, אפילו הילוך מעט, וכן אם דיבר מה שאינו צריך לסעודה, מקרי הפסק. Temos alguns tipos de interrupções que devem ser evitadas. Uma delas, a mais famosa, é o ato de falar, certo? Não se fala depois de Netilat Yadayim até que a pessoa faça realmente a brachá de amotzi, coma o pão. Também não se deve passar de um quarto para o outro. O ideal é que Netilat Yadayim seja feita no mesmo ambiente, no mesmo quarto onde a pessoa vai comer, seja sala, seja cozinha. Obviamente, a gente vai ver na continuação que caso não seja possível, se a pia é na cozinha, não tem como fazer Netilat Yadayim na sala. Então, assim que se faz. Mas a pessoa deve evitar falar, deve evitar mudar de um ambiente para o outro, deve evitar também andar demais. O tempo de andar 22 amot é um tempo curto, de 10, 15 segundos. Deve-se evitar que se passe mais que 10, 15 segundos entre Netilat Yadayim e a brachá de amotzi. Isso é válido quando isso é possível. Porém, se é um grupo grande de pessoas comendo, como na saudade de Shabbat, que todo mundo faz Netilat Yadayim, senta na mesa e espera que todos façam Netilat Yadayim para fazer a brachá de amotzi, não tem problema nenhum. De forma geral, deve-se evitar esperar demais entre a brachá de Netilat Yadayim, entre a própria Netilat Yadayim e a brachá de amotzi, a não ser que tenha aqui realmente algum motivo. O bediavad, porém, a posteriori, imifsik leitlan ba, caso a pessoa tenha, sim, feito algo desse tipo, mudado de ambiente, esperado muito tempo, ou falado até alguma coisa, não precisa fazer novamente Netilat Yadayim. Idealmente, deve-se evitar isso, mas caso a pessoa tenha feito algum desses tipos de interrupção, não precisa fazer Netilat Yadayim de novo, a não ser que a pessoa realmente impurificou as mãos, encostou no sapato, algo do tipo, aí sim tem que fazer de novo. Mas de forma geral, se a pessoa acabou falando alguma coisinha sem querer, uma palavra ou outra, ou algo do tipo, pode seguir em frente. O bilvad shelo asai ze maase bentaim o shiflik bedvarim dazav esechadat vetzarech netila shenit.
A não ser que realmente a pessoa decidiu agora fazer um trabalho, ele começou a preparar uma salada, então a pessoa fez Netilat Yadayim, ficou 3, 4 minutos preparando uma salada e depois sentou para fazer a motzi, aí realmente ele fez algo sério, algo significativo, ele deve fazer Netilat Yadayim de novo. Mas se a pessoa sem querer falou uma palavra ou outra, ou fez algo muito pequeno, muito curto, não precisa fazer novamente Netilat Yadayim. Halacha Gimel, Botzei apad במקום המובחר שבו מפני כבוד הברכה. Quando a pessoa vai fazer a brachá de amotzi, num pão, um pedaço de pão grande ou uma halá, deve-se pegar a parte melhor desse pão. והמובחר הוא מקום הקשה ששם נפייטה, והוא המקום שכנגד המבקע, כי המקום שמתחיל לפות, נדחקה עיסה עד שמבקע הצד שכנגד. O lugar considerado a melhor parte do pão é a parte que esteja mais bem assada, é a parte que começou a assar primeiro, dependendo de onde o pão estava no forno, é a parte mais bem assada, então geralmente é a parte que é um pouquinho mais dura do pão, porque ela assou melhor e não está crua. אך זקן שקשה לו לאכול פת קשה, יבצע במקום ארך, ומיות כי להפסיק בשהיית החיתוך בין כד המוציא לאכילה, על כן חותך מעט סביב הפת כאין טבעת, בעניין שאם יאחז הפרוסה יעלה כל הכיכר עמו, שאם לא כן נחשב כפרוסה ואין בעניין שיברך ברכת המוציא בעוד שפת שלמה. Agora, alguém que por algum motivo ele não consegue comer a parte dura, ou porque ele não gosta, ou alguém idoso que é difícil para ele comer a parte dura do pão, que é a parte mais assada, realmente não tem problema, ele pode pegar outra parte do pão. Mas de forma geral, a parte mais assada é a parte ideal. Depois que a pessoa fez a brachá de Netilat Yadayim, então, e fez a brachá de amotzi, não se deve esperar entre a brachá de amotzi e poder comer. Por isso, aparece na halachá que logo antes de fazer a brachá de amotzi, a pessoa deve fazer um pequeno corte no pão, para já marcar exatamente onde ele vai comer, aonde ele vai cortar, e assim que ele faz a brachá de amotzi, ele corta o pão completamente e come. Ou seja, essa marca que se faz no pão é uma preparação de onde eu vou começar a comer. Porém, quando se faz uma marca dessas no pão, escreve o Shulchan Aruch, não deve se cortar realmente o pão a ponto de termos 2 pedaços. O ideal da brachá de amotzi é que seja feita sobre um pão completo. Então se faz uma marca bem fininha, bem curtinha, bem rasa, digamos assim, para saber onde eu vou cortar, já está preparado para cortar lá e comer, para ser o mais rápido possível. Porém, não a ponto de realmente eu ter aqui 2 pedaços. A definição de 1 ou 2 pedaços é que eu posso segurar o pão somente por um lado e o outro lado continua grudado no pão. Mas se quando eu pego, por exemplo, muitas vezes a pessoa vai comer uma pizza, a pizza ela já vem cortada. Embora a pizza aparentemente ela seja uma coisa só, se você tentar segurar a pizza por um pedaço, todo o resto vai cair. Um pedaço não consegue segurar a pizza inteira. Então o corte no pão que se faz antes da brachá de amotzi, ele tem que ser leve o suficiente para que se eu segurar o pão de um lado, o outro pão continue grudado com ele. Eu tenho aqui realmente um pedaço de pão só. וניחן מחומר לבד וברך מכד המוציא, ואחר שסיים הברכה יפרידנה כדי שתכלה הברכה בעוד שבת שלמה. Logo após a brachá, a pessoa termina de cortar o pão e come. Isso é válido principalmente para alguém que está fazendo brachá numa halá, num pedaço grande de pão. Mas se alguém vai comer uma fatia de pão, ou uma lachmaniá bem pequenininha, que ele vai já morder diretamente o pão, às vezes isso num sanduíche, por exemplo, você não vai cortar o pão para comer, você vai diretamente comer o pão inteiro, você vai morder o pão, como num sanduíche. Nesse caso, não precisa fazer essa marca. Essa marca é feita quando a pessoa tem um pedaço grande de pão, uma halá, que ele pretende cortar e se servir somente de um pedaço. Mesmo que o pão não seja um pão completo, a pessoa não tem uma halá inteira, não se deve cortar completamente um pedaço para ser o maior possível. Um pão maior é melhor do que um pão menor. O בשבת לא יחתוך כלל בכיכר עד אחר הברכה, כדי שיהיו הכיכרות שלמים ממש, וגם בחול, אם היא עוגה דקה, יברך קודם במצווה, כיוון שאין שהייה בשבירה. Com relação a Shabbat, traz aqui o Shulchan Aruch, que o pão de Shabbat ele tem que ser um pão completo, então não se deve fazer essa marquinha, embora muitos outros poskim trazem que sim, se faz um pequeno corte na halá, mesmo na halá de Shabbat, se faz um pequeno corte nela, já sinalizando por onde a pessoa vai
cortar a halá e começar a comer. Isso é para que seja o mais rápido possível. Então, sendo assim, a gente viu que logo depois de Netilat Yadayim, a pessoa deve ir diretamente fazer a brachá de Hamotzi, a não ser que tenha que esperar outras pessoas que estão comendo com ele, mas de forma geral, evitar qualquer tipo de interrupção entre a brachá de Netilat Yadayim e Hamotzi. Não falar nada, não fazer nada, diretamente comer o pão. Logo antes da brachá, se faz um pequeno corte, onde a pessoa pretende cortar o pão na continuação, já para estar preparado, saber onde ele vai cortar e não demorar demais, certo? Isso está incluso na ideia de não ter nenhuma interrupção entre a brachá de Hamotzi e comer o pão. Somente isso é válido para pães que você pretende cortar ele, mas se a pessoa pretende morder direto como um sanduíche, ou se é uma fatia de pão que não vai ser cortada, nesse caso não precisa fazer essa pequena marca. Com relação ao Shabbat, temos costumes diferentes. O Kitzur Shulchan Aruch traz aqui para não fazer nenhum corte, mas muitos poskim trazem que se faz um corte normalmente como qualquer outro tipo de pão, como se faz durante a semana também.